Nos dias de hoje a gente vê que é uma maneira muito fácil de aceitar a Jesus, né? E que não é real, porque muitos aceitam da boca para fora. Mas sim, aceitar a Jesus é fácil. Agora, o que não pregam para você, a parte difícil, que é Jesus nos aceitar. E para Jesus nos aceitar, nós temos que estar na posição que Ele quer e não na posição que nós ou o diabo queremos. Ô glória, vamos abrir os nossos corações, família abençoada. Nos dias de hoje, olha, a gente tem ouvido cada coisas, né, que tanto eu como você ficamos de cabelo branco, né? Meu cabelo já tá branco. Veja bem, hoje a gente vê que é uma facilitação de aceitar Jesus, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Sim, concordo com você. Mas você tem que entender que a parte mais difícil não é só a gente dar o passo para aceitar Jesus. A parte mais difícil é Jesus aceitar nós. Como assim? Jesus aceita qualquer um de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não. Você não lê a Bíblia? Não te prega uma palavra? Ô, gente, eu não falo isso com soberba, eu falo com humildade e simplicidade. Jesus fala que não foi nós que escolhemos a Ele que escolheu a nós. Então, quando eu escolho uma pessoa, eu tenho que conhecer aquela pessoa tem que fazer o que eu acho que ela deve fazer para eu aceitá-la. Vamos fazer uma pequena parábola. De repente, eu ponho uma placa, precisa-se de engenheiro. O engenheiro sabe que eu estou atrás dele, porque eu pus a placa. Eu peguei o currículo dele, eu achei ele e eu chamei ele. Para ele trabalhar na minha empresa, é de qualquer maneira, de qualquer jeito, é as regras dele? Não. Para ele trabalhar na minha empresa, são as minhas regras. Então, aquele engenheiro vai ter que fazer o que eu quero, ter o perfil do que eu quero, pensar como eu quero, como eu penso, pensar como empresa, vestir a camisa da empresa, viver com as regras da empresa, como tem que ser e como eu quero, como patrão, como chefe. Assim, eu vou aceitar ele como engenheiro. Com Deus é a mesma coisa. Com Jesus é a mesma coisa. Para ele nos aceitar como filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, como se fosse irmão no mundo espiritual, Deus quer que nós estejamos na posição que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós venhamos mostrar para Ele, não de língua e de palavra, mas de fato, de verdade, que sacrificamos muitas coisas neste mundo para satisfazer a vontade dEle, para Ele nos aceitar, nos adotar como filhos e filhas na presença de Deus. E hoje, a maioria tem um título de que são filhos e filhas e aceitas por Deus, aceitas por Cristo, porque foram lá e aceitaram Jesus, mas quando você põe a vida daquela pessoa, seja em palavras, pensamentos, atitude e caráter, não está na posição em que Jesus quer que esteja para serem aceitas. Pelo contrário, estão na posição e na prática daquilo que Jesus diz que quando estão, não se tornam nem dignas dele. Abre os olhos. Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perder a sua vida por minha causa, acha-la. Qual é a posição que nós estamos? Qual é a posição que as pessoas estão nos dias de hoje? Veja que ele fala: aquele que ama pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, emprega, sonho, ideais, realidades, mais do que amar a Cristo, mais do que pôr a Cristo em primeiro lugar, não é digno dele. Não, eu amo mais a Cristo. Peraí, se nós fizermos a prova dos 9, colocar para você a tua esposa ou Cristo, o teu marido ou Cristo, o teu emprego ou Cristo, qual deles você realmente ia escolher? Ou nós íamos criar uma alternativa, uma terceira alternativa? Você está pensando que é o jogo no milhão? Você está pensando que o Silvio Santos vai perguntar para você se tem alternativa A, B, C e D? Não, Jesus só dá duas alternativas.
Ou amamos mais aqueles que nos cercam, nossos sonhos, nossos ideais, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, satisfazemos e agradamos a Ele, ou amamos a Deus. Se criarmos uma terceira alternativa de querer entrar em conflito e unir os dois num ponto em que um faz eu pecar, um faz ir contra o outro, não tem como servir, não tem como acontecer. Essa terceira alternativa é falsa, é do diabo, é dos falsos profetas, é de homem. Ele dá duas alternativas. Ou nós amamos mais a pai, mãe, vó, avô, tio, parente, amigos e vizinhos, ou amamos a Cristo. E fato disso é aquilo, pastor, eu vou na festa do meu parente, vai ter bebida, vai ter música do mundo, mas é meu parente, é minha mãe, minha avó, se eu não for já viu, sabe como é que é? Tá amando mais o amigo, mais o parente do que a Deus, porque tá comemorando, sentando no meio dos escarnecedores, na roda dos pecadores, para satisfazer parente e não a Deus. Pastor, eu saí da minha igreja porque minha mulher saiu, então eu tenho que ir atrás dela, tá satisfazendo mais a mulher do que o próprio Deus. E aí, na condição, não está sendo digno dele. Pastor, o meu marido saiu da igreja, está indo para outro lugar, mas lá está errado, lá é religião, você está saindo para ir para o mar, meu marido foi, eu tenho que ir junto. Mas eu estou com Deus, pastor, fica tranquilo que eu estou com Deus. Você está com Deus, agora nós precisamos ver se Deus está com você. Essa é a questão. Porque para mim não preocupa eu dizer que eu estou com Deus. A minha preocupação 24 horas por dia é saber se Deus está comigo. Do que adianta falar, eu tô com você, e a pessoa fala, mas eu não tô com você, não adianta nada. Então eu tô com Deus, eu tô com Deus. Agora eu quero saber se Deus está comigo. E não adianta você, não, Deus está comigo. Deus está comigo numa visão carnal? Se Deus está comigo, eu tenho que estar na posição que Ele diz que eu tenho que estar. Por quê? Se eu amar pai, mãe, tio, amigo e vizinho mais do que a Ele, eu não sou digno dele. Aquele que amar as coisas desse mundo mais do que a Ele, não é digno dele. Aquele que não carrega a sua cruz, não é digno dele. Aquele que quer viver, curtir, se regalar, se divertir com esta vida deste mundo, não é digno dele. Mas aquele que abre mão deste mundo, deixa de viver deste mundo, deixa de curtir este mundo, este pertence a ele e vai achar a vida eterna. É isso que ele está nos dando no dia de hoje. Vamos para a igreja, irmão. Vamos congregar. Vamos servir a Cristo. Ah, mas lá na tua igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o jovem não pode beijar, não pode fazer sexo, não pode beber, não pode ir pra balada, lá não pode separar e casar de novo, não, aí eu não vou deixar de viver a vida, eu vou procurar de uma maneira, de uma outra maneira, tá vendo? Você tá deixando, né, de obedecer a palavra, porque quando você vai congregar numa igreja séria, assim, vai entrar todas essas regras bíblicas. O jovem não vai beijar, abraçar, fazer sexo antes de casamento. Você casado não vai se separar, não vai usar droga, não vai beber. Solteiro ou casado não vai pra balada. Tudo isso é regra. Mas você não quer servir a Cristo porque você não quer abrir mão desta regra. Então está cumprindo a Bíblia. Você está amando, vivendo, curtindo mais a vida do mundo do que abrindo mão dessa vida do mundo por amor a Cristo. Perdendo essa vida do mundo por amor a Cristo. E aí quando você foca em viver esta vida do mundo e dá prioridade na vida do mundo, você perde a vida vindoura, porque não é eu que digo, é ele, no versículo 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, quem ama a sua vida perdê-la-á, aquele que perder a minha vida por minha causa achará. Então o jovem vai falar, não, eu vou perder minha juventude, perder minha vida, deixar de curtir, perder tudo isso para servir a Cristo. Ele está dizendo que quando você abre mão para perder esse suposto curtição da vida, você não está perdendo, porque você está abrindo mão do mundo, perdendo as coisas diabólicas no mundo que vai te prejudicar, mas contrapartida ele está te abençoando e te dando a vida eterna. Ah, não, pastor, eu tenho como viver os dois, eu vou curtir a vida, Deus deu a vida, Jesus deu a vida para cada um curtir e se divertir. Sim, desde que não seja no pecado. Olha o que a palavra diz em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então negue a si mesmo, negue o seu caráter, o seu eu, os seus sonhos, os seus desejos, suas vontades pecaminosas e vamos seguir a Cristo, senão não seremos dignos dele. No versículo 25, porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então aqui ele fala de novo. Então muitas pessoas não querem ser crente, não querem ser cristão, porque não quer perder essa vida mundana, não quer perder essa juventude mundana, não quer perder os desejos carnais de pecar e errar diante de Deus. E ele está dizendo que nessa condição, a pessoa não quer perder, ela quer achar, ela quer viver, ela quer curtir, ela quer se divertir, ela perde a vida eterna. Então não tem como ter os dois, não tem como servir a dois senhores.
Não tem como ter os dois. Jesus fala, para você ter a vida eterna, você tem que odiar, abrir mão dessa vida e não viver essa vida pecaminosa no mundo. Se você optar em viver essa vida pecaminosa do mundo, você perde a vida eterna. Os dois não tem como ter junto. Ah, pastor, aonde eu tô, disseram que tem. Posso fazer uma pergunta para você? Disseram que tem. Posso fazer uma pergunta? Já viu a loteria, a Mega Sena? Você já conheceu alguém que falou para você que ganhou? E mostrou os milhões? Você vai dizer nunca. Então eu vou te fazer uma pergunta também. Todo mundo fala que ganha na Mega Sena, que vai ganhar. A Mega Sena fala, ganha, tem milhões. Já viu falar de alguém? Você conheceu alguém? Não. Poxa, o negócio é difícil então, né? Então tá dizendo que pra você pode viver os dois. Você pode viver, pecar, errar, transgredir, não tem problema nenhum, pode estar na igreja e vai entrar no céu. Você tá vivendo as duas vidas e Jesus tá dizendo que não. E estão te dando a garantia. Por um acaso, você conhece alguém que já morreu? Nessa doutrina aí que você está falando, nessa regra de viver as duas vidas, a pecaminosa e a santa com Cristo ao mesmo tempo, e voltou para dizer para você que foi pro céu e te dar garantia, ó, vai nessa que eu tô lá e se eu tô te esperando? Não. Então, meu irmão, e aí? Para que eu vou jogar na cena se eu nunca ouvi ninguém falar que ganhou? E para que eu vou andar debaixo da regra de uma doutrina a qual pessoas viveram e morreram e não voltaram para dizer para mim se realmente foi pro céu ou foi pro inferno? Ah, pastor, mas aí na mesma doutrina ninguém veio, né, da igreja, do morto, vir falar que é o vivo. Mas eu sei um Cristo que está morto, reviveu, o Espírito habita em mim e me dá garantia. Então eu não preciso que um defunto saia lá do inferno ou do céu para dizer alguma coisa para mim. Olha o que a palavra diz, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perderá, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então é o que nós estamos dizendo para você. Viver as duas vidas ao mesmo tempo não tem como. Então nós temos que abrir a mão da vida do mundo. Por mais que nas fases da vida ela se torna cada vez mais atrativa. O mundo se torna muito mais atrativo na adolescência, na juventude, porque está ali saindo de criança, né, para virar jovem, adolescente, a juventude, aquela explosão de sentimentos, de emoções, de adrenalinas que o mundo e as amizades oferecem. Depois você vai chegando aos seus 20, 30, 40 anos, o mundo vai ficando menos atrativo para você, porque você já viveu aquela explosão. Então Jesus está fazendo uma contrapartida. Ele está dizendo, as duas vidas você não vai estar junto. Não adianta você querer viver, curtir essa vida, pecar, errar, estar na igreja e dizendo que vai entrar no céu e herdar a vida eterna. Ele está dizendo, você tem que abrir mão da vida desse mundo, negar a si mesmo, deixar isso do lado e viver uma vida nova e santa com Cristo. Ah, pastor, mas aí eu estou perdendo a vida, deixando de curtir a vida, minha zoeira, minha bagunça, né, deixando de viver. Certo, você está perdendo uma vida pecaminosa e uma curtição da carne, mas contrapartida Deus te está dando uma vida eterna. Você está perdendo a vida pecaminosa, a vida da carne, uma vida escrava, porque viram escravos do diabo, nos vícios, no pecado, na iniquidade, que não consegue dizer. E dentro de uma vida que passageira. E Jesus diz que se você abrir mão dessa vida, abre aspas, perder essa vida, odiar essa vida pecaminosa e não é odiar as pessoas, é essa vida, esse movimento pecaminoso, ele te dá uma vida eterna que é para sempre. Então veja como nós somos cegos espirituais nos dias de hoje. Abrimos mão de uma vida eterna que não tem fim, ao lado de Deus no paraíso, para viver uma vida que não é eterna e que ela vai acabar. Ela vai terminar mais cedo ou mais tarde, para uns mais cedo e para outros mais tarde. Aí nós vamos falar, meu Deus do céu, que escolha que nós estamos fazendo? Então hoje Jesus está dizendo, não queira e nem se deixe enganar para aqueles que dizem que você pode viver o profano e o santo junto e que vai entrar no mesmo céu. Jesus está dizendo, abra mão, odeie, deixe essa vida, não viva essa vida profana deste mundo e eu te dou a vida eterna. Se você continuar vivendo essa vida profana deste mundo, eu não vou te dar a vida eterna. Pastor, eu quero entrar no céu, eu quero a minha vida eterna. Eu quero o reino de Deus, a vida para sempre. Como eu faço? Acompanha a gente, obedece a Bíblia. E ó, sabe como você faz? Primeiro passo, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho aí, para você ser notificado dos próximos vídeos. Aí você vai aprender a entrar no reino de Deus e herdar a vida eterna. Posso contar com você? Clica aí, dá um sininho, dá um like, dá um joinha, participa dos comentários e nos ajuda a divulgar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.